E o Serginho e a Mi vão estar apresentando sobre família. Eles que têm formado uma família linda, né? Estão casados aí há 8 anos. Para a gente é uma data bem marcante para a gente também, que a gente começou a namorar no casamento do Serginho e da Mi. Então, a gente sabe que faz 8 anos, em maio de 2012. Eles estão formando uma família linda aí, com o Pepe, a Lu, e vão falar um pouquinho para a gente sobre a experiência deles, né, construindo essa família, como Jesus tem tocado a trajetória deles. A gente tem uma amizade bacana com o Serginho e a Mi, nós estamos do mesmo grupo de estudo, né, de domingo aqui em São Paulo. E isso aí, Serginho e Mi, com vocês. Valeu, Dan. Vou compartilhar a tela aqui. Estão ouvindo bem? O Serginho apareceu um pouquinho baixo, você está mais alto. É porque o som está no celular e a imagem está no computador. Mas tá bom. Aqui eu vou colocar o celular aqui no meio, tá? Tá, dá para ouvir? Dá para ouvir sim. Qualquer coisa a gente avisa. Dá para ver a tela? Sim. Eu vou baixar aqui. Pronto. Então tá. Eu vou apresentar a gente, não sei, eu não consegui ver todo mundo que está aqui, não sei se tem alguém que não conheça a gente. Então, eu sou a Michele, eu nasci aqui em São Paulo, sou aqui de São Paulo, a gente mora aqui, né? Então, como o Dani falou, a gente é casado há 8 anos. E o Serginho é de Porto Alegre, mas a gente mora aqui em São Paulo, né? Então, eu sou filha do Zé, Luiz e da Cláudia, são aqui da turma de São Paulo. Serginho, filho do Paulo Sérgio e da Mary. Eu sou filha única, não tenho irmãos. Então, o Serginho tem 2 irmãos, a Natália, que é a Dinda, tá lá embaixo nesse momento com o Pedro e a Luísa. E o Gu, o Lucas, que é casado com a Carol, filha do Evilásio e da Mari. Eles têm 2 filhos, a Nina e o Rafa. E aqui, esqueci de falar, tem o Pepe e a Lulu, né, são os nossos filhos. O Pedro vai fazer 5 anos agora em dezembro, e a Lulu hoje faz 2 anos e 3 meses. Vamos começar? Dá para tirar isso aqui? Vocês estão vendo essa parte também? Deixa eu ver. Só para tirar esse verdinho. Hoje nós estamos vendo, tá super bem. Mas tá aparecendo essa... A parte do Zoom também tá, né? Não? É um verdinho que fica aqui da... A gente está vendo só a tela do PowerPoint. Tô vendo só? Então tá bom. Então pronto. Então tá bom. Bem, então tá. Vai, Serginho, pode começar. Bom, a ideia é bem o que a Mi falou, é passar um pouquinho um pouquinho da nossa experiência, né, de 8 anos aí, que nem o Dani falou. Ô, Dani, achei que tu tinha decorado a data, mas é porque foi um motivo especial mesmo. E a experiência com os filhos, né, que vieram depois de 2015, 3 anos depois que a gente casou, né. Então, a gente fez um apanhado geral nas escrituras, do que fala sobre família, e o que a gente já vinha experimentando, do que Deus fala com a gente em relação a isso, e a gente queria mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente enxerga nas escrituras sobre família é muito no comecinho, né? Então, logo em Gênesis, no início de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, e logo em seguida ele percebe que não é bom que o homem esteja só, né? Como Gênesis 2:18 aqui está falando. Então, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, nesse momento, Deus já coloca uma necessidade do homem andar em conjunto com uma mulher, né? Então, aqui forma, acho que Deus acaba de fazer o homem, já constitui esse núcleo familiar, né? E esse núcleo, ele pede para que seja núcleo de fato, né? Então, o homem deixar pai e mãe, né? E se unir à sua mulher, e eles de fato se tornarem uma só carne. A gente vai falar um pouquinho desse versículo um pouco mais adiante. E depois vem a grande bênção de Deus, que sejam férteis e multipliquem-se, né? Então, logo no início das escrituras, na formação, né, no plano original de Deus para a gente, o homem, a mulher e a bênção se multiplicando, tendo os filhos, né? Então, é interessante, a gente vai buscar referências sobre família em si, tem bastante coisa da parte de hereditariedade, né, do povo de Deus, né, isso é falado bastante nas escrituras, mas o plano original justamente era bem esse, né? E daí vem a questão da corrupção do homem e o impacto disso na família, que é uma coisa que nos chama bastante atenção, né?
Logo em Gênesis 6, né, na época de Noé, tem um exemplo que a gente considera bem importante, que é, bom, dentro daquela perspectiva de multiplicar e encher a terra, as coisas, e logo depois que o homem já tem a queda, né? Em Gênesis 6, eu vou querer ler mesmo. Okay, posso ler. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Então aqui é bem interessante ver, né? Deus enxerga a perversidade do homem ao ponto de dizer que limitar o tempo de vida dele na Terra, né? E um exemplo que logo depois que ele fala isso, o exemplo que ele coloca é a questão de uma certa desvio do que Deus queria, né? Então multiplicaram-se na Terra, começaram a multiplicar, nascer filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitos. Aqui tem umas dúvidas em relação a quem seriam os filhos de Deus, se eram anjos e tal, mas de qualquer forma não era aquilo que Deus tinha preparado, né? Então, dentre várias outras coisas, Deus enxergou que isso era uma coisa perversa. E continua, né? Naqueles dias havia neflins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Aí continua, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha, aí de novo, né? Exato. Então, essa questão de quem eram os neflins também não importa muito aqui, mas, de novo, filhos de Deus possuindo filhas dos homens e elas lhe dando os filhos, de uma maneira que o Senhor enxergou que a perversidade do homem através disso e se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, né? E isso cortou o coração. Mas aí entra aquela questão da esperança, né? Nesse tempo de Noé tinha uma pessoa que não era assim, que não fazia isso, né? Então a gente tinha Noé que Deus mostrou benevolência, porque ele andava com Deus. Então tinha alguma coisa especial aqui com Noé, né? Então Deus decidiu encerrar a vida na Terra, né? Exceto com Noé. E interessante é que a bênção de Deus para a família desse patriarca que andava com Deus, ele entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, é Deus abençoando essa família, né? E dessa forma, Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Tá? Aí mais adiante, também é legal ver nesse sentido a história de José. José, filho de Jacó, que vinha de uma família desestruturada, né? Então, a própria família de Jacó, desestruturada, né? Com várias mulheres, né? E José vivia, era o mais novinho, num ambiente de irmãos invejosos, fala que alguns eram assassinos, matavam por prazer, né? E José, ao ponto, né, de José, em um determinado momento ali, em que ele interpretou um sonho que desagradou os seus irmãos, ele chega a ser vendido, né, para uns comerciantes que estavam indo para o Egito, e dizem para o pai, né, inclusive esse ciúme, um dos motivos do ciúme era que José era o preferido do pai, dizendo para o pai que o filho havia morrido, né? Então, olha o ambiente que a gente tinha aqui, né? Só que, aí que tá, José era temente a Deus. Esse é o ponto importante que a gente quer chamar a atenção. Então, José sendo temente a Deus, agora ele estava lá no Egito, né, escravo, e ele glorifica a Deus nas suas ações todas lá, né? Então, ele se afasta da mulher de Potifar, que estava assediando ele, né? Potifar como da guarda principal do Egito. E ele glorifica a Deus em todas as suas ações. Ele tinha o dom de interpretação de sonhos, e isso, Deus abençoou ele com isso, né? E ele glorificava a Deus nesse dom que ele tinha, e por essa interpretação de sonhos ele foi subindo na hierarquia, desde a prisão até ser governador de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó. E o que Deus faz com essa família, né, de José? Ele reestrutura a família dele, né? Então, em determinada situação de seca que tinha em Canaã,
ele restabelece, ele faz com que toda aquela família, mesmo os seus irmãos que tinham vendido ele, Deus abençoa ao ponto de resgatar toda aquela família, né? E depois dessa família resgatada que surge todo o povo de Deus, tá? E é interessante, né, como o amor de Deus está acima de todas as coisas, desde que a gente siga Ele, né, e como Ele abençoa a família, né. Então aqui é legal esse versículo que ele se lança chorando sobre o seu irmão Benjamim, o irmãozinho mais novo, que eu acho que ele nem conhecia. Abraçou Benjamim chorando e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, né. Então as coisas que Deus faz, né, aqui no caso algo que já estava desestruturado, mas Deus foi lá e honrou José e, por consequência, toda a família dele. Então, o que a gente está enfrentando, assim, em resumo, é essa batalha espiritual, né? Uma vez que Deus constituiu esse núcleo, a importância que ele dá para a nossa família, esse é um ponto em que Satanás quer destruir. Então, desde o iniciozinho, então, Deus fez o homem e a mulher, quis unir os dois, e foi nesse núcleozinho que Satanás conseguiu separar. E aí veio a queda do homem. Logo seguido, os filhos desses já um mata o outro, né? Tudo fruto do pecado. E agora mais esse exemplo aí, através dessas figurinhas aí da internet, de José com eles, colocando ele no fosso e depois vendendo ele. Então, desde o início da história, a gente enfrenta tudo isso, isso é fruto essa destruição é fruto da batalha espiritual, e que vem até os tempos de hoje, né? O ataque à família continua e assim vai continuar enquanto esse mundo existir, né? E aí nós temos que ver o que nós podemos fazer contra isso, né? Qual é a nossa parte em tudo isso, que é o intuito da gente falar aqui. Então, até aqui, em resumo, né? Deus criou o homem e abençoou com a estrutura familiar, com a união do homem e mulher, uma só mulher, né? Então, todas as vezes que Deus não, que os homens não, os homens de Deus não cumpriram isso não foi abençoado, né? Então, Deus sempre abençoou o homem com uma mulher. E a bênção que são nisso os filhos e o resto, né? Depois filhos, e depois os filhos dos filhos, e aí a família de forma geral. E que isso essa unidade que Deus criou é um dos alvos na batalha espiritual. Aqui tem alguns salmos bem legais nesse sentido, né? De tamanho da bênção que é isso pro homem. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, é muito forte, né, o que Deus tem preparado para a gente nesse sentido. Aí vem aquela questão de como o que a gente pode fazer, um pouquinho do que a gente tem aprendido, coisas que a gente faz até relativamente bem, outras coisas que a gente está aprendendo muito ainda nesse sentido, né? É todo um caminhar, né, de aprendizado com Cristo. O mais importante é que não tem jeito, nós não conseguimos lutar contra isso, não é luta de carne e sangue, e isso aqui é do alto mesmo, né? Então, conforme 2 Coríntios 10 aqui, embora vivamos como homens, não lutamos segundo esses padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o grande exemplo né, que é o que aconteceu com Cristo, né? Então, aquele que não poupou Deus com Cristo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então, Deus criou esse núcleo todo e nos dá de graça o resgate de tudo isso através do seu filho. E aí a gente separou um pouquinho assim no relacionamento do casal, depois no cuidado com os filhos e na última parte o cuidado dos avós, né? O papel dos avós, né, em tudo isso. Tem bastante avô aqui, né? Acho que tem mais avô do que pai de criança pequena. Esse versículo aqui, ele é um versículo assim, é pequenininho, mas ele é de um poder gigantesco que a gente vai aprendendo com esse mesmo versículo demais, né? O tempo inteiro, né?
o que eu queria chamar a atenção é que essa questão de eles se tornarão uma só carne, a importância disso, não só do ponto de vista sexual, isso aqui vai muito além, né? Do ponto de vista espiritual, inclusive. E aqui, do ponto de vista prático, que a gente tem aprendido, visto que é algo que agrada a Deus, que é ser uma só carne mesmo, para tudo possível, tá? Então, não existe mais o momento que a gente se junta, né? Se deixa pai e mãe, se une, o homem e a mulher, as minhas coisas, né, passam a ser as nossas coisas para absolutamente tudo, né? Conta bancária, senha de computador, senha de tudo, etc, etc, etc. Bilhões de exemplos que a gente pode dar aqui. E problemas também. Problemas, é comum a gente ter problemas pessoais, individuais, problemas inclusive até secretos, né? E que isso a gente tem que estar sempre abrindo com essa nossa carne, com essa nossa metade, né? Mas não adianta a gente querer fazer isso por conta própria mesmo, né? É pelo poder de Deus que a gente consegue fazer isso, porque senão fica muito difícil fazer esse negócio. E é dessa mesma forma que as coisas ficam mais claras, entendendo o que Deus fala para a gente, através de Efésios, a relação do homem com a mulher, né? O homem de se sujeitar a seus maridos, as mulheres de se sujeitarem aos seus maridos, como ao Senhor, e homens amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. O que é difícil, né? Imagina eu amar a Michelle como Cristo amou a igreja, ao tamanho do amor, né, que eu preciso ter por ela. Então, eu não tenho condição de ter esse amor se não for esse amor dado por Cristo. A outra coisa que a gente tem aprendido também é a questão da rotina. É muito comum o marido ter as suas próprias coisas, seus próprios hobbies, ter as suas individualidades, e a mulher ter a sua própria. E esse é outro versículo que está em 1 Coríntios 7, que fala nesse sentido. Pode ler. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha, essa questão de se dedicar, se entregar um ao outro, né? Também eu não considero que isso seja só do ponto de vista, né, sexual, mas é absolutamente de tudo, né? E a ameaça que isso é quando a gente não faz, né? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio, né? Então, aqui, o que a gente meio que aprende? Na verdade, eu tenho mais dificuldade nisso do que a minha amiga, ela gosta muito de resgatar sempre isso, de fazer tudo junto. Eu já, sei lá, gosto de jogar tênis. Se deixar, eu fico o final de semana inteiro jogando tênis com meus vizinhos aqui, e a Michelle vai lá e me puxa. Então, isso aqui é tudo. A gente tem vários exemplos que a gente pode ter, né, de atividade junto. Sei lá, exercícios, dá para fazer exercício junto, dá para fazer caminhada junto. E no supermercado, um vai fazer tal coisa. Não, vai no supermercado. Tenta fazer o máximo possível juntos, né? Isso que a gente tem aprendido, que é algo que é muito saudável. E daí, agora a segunda parte que é de filhos, né? Que para nós também, acho que para todo mundo é um baita de um desafio, talvez vá ser sempre, né, esse desafio. Para nós foi uma prova de fogo, que eu brinco aí, bem grande, quando chega o filho. No nosso caso foi o Pedro, né, com 3 anos de casados, onde a nossa maneira de enxergar as coisas que já estavam meio que tranquilinhas ali, depois a gente, quando não tem filho, ainda naquele pós-lua de mel, tá tudo já, tem aquele conflito inicial, mas depois já as coisas já se acalmam, aí vem o filho para bagunçar tudo de novo, a forma como um pensa em educação, a forma de relacionamento, o atrapalhar que é dentro da unidade do casal uma terceira pessoa, né? Então, um versículo muito importante nesse sentido, que a gente brinca que o filho é como um furacão, né? A chuva caindo, transbordando os rios, soprando os ventos sobre a nossa casa, né? A nossa unidade.
Mas, né, ele diz assim, pode ler, Mí, se você... Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E a importância que é, então, a questão desse comecinho aqui, né? Deixa eu botar aqui no computador. De ouvir as minhas palavras e as praticar. Aqui também a leitura, a prática diária da leitura, de preferência juntos, a oração também juntos. É isso que vai fazer com que a gente edifique a nossa casa sobre a rocha, tá? Não só para a questão de filhos, que é uma super prova de fogo, mas para todas as provas de fogo que vão vir independente disso. Ainda em questão de filhos, uma coisa importante é a gente não considerar os filhos como nossos, mas de Deus em Cristo, tá? Eles não são uma extensão do nosso corpo, né? Não foi uma produção nossa, feita pelo casal, tá? A gente até considera os filhos como não nossos filhos, mas como os nossos irmãos. Os nossos filhos são irmãos espirituais nossos. Não são, às vezes agride um pouco pensar nesse sentido, meu filho não é meu filho, não. Ele é um irmão espiritual. Nós somos co-herdeiros seus. Ele é meu co-herdeiro com Cristo, né? Então isso aqui, esse senso de não ser nossa propriedade, ser um irmão meu, me dá uma responsabilidade, né, de eu conduzir ele a Cristo, ao mesmo tempo me tira esse senso de propriedade. Também a gente não pode considerar eles que eles estão sob o nosso controle. Isso não é saudável também, a gente enxerga que isso não seja saudável. Quem os criou foi Deus, quem conhece todas as coisas é Ele, né? Aqui em Salmo, o salmista fala, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Não sou eu que determino as coisas, mas é Deus. E há outro ponto muito importante também, que também, de vez em quando, ameaça, especialmente quando vem o filho, quando ele é recém-nascido, é ameaçar a unidade do casal. A uma só carne continua sendo uma só carne com 1, 2, 3, quantos filhos forem, né? Então, isso não pode ser perdido. É comum o filho vir, se enfiar no meio dessa unidade, virar 3 pessoas, o que não pode, né? O que não existe. Ou pior, às vezes o filho, o marido, né? Geralmente é o marido que sai da unidade, vira uma unidade mãe e filho, né? Então, uma coisa muito importante que a gente tem aprendido é isso, que os filhos não podem ameaçar a uma só carne. E 2 coisas em relação à disciplina. Uma é a questão do castigo físico, eu vou falar um pouquinho mais adiante, né, Mi? E a outra questão do que Deus coloca para nós fazermos com os nossos filhos através desse versículo em Deuteronômio. Pode falar. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse versículo aqui não tem o que dizer, né? É um negócio espetacular nesse sentido. É persistência com seus filhos a todo momento, a qualquer lugar, de tudo que é jeito. E o que não falta é oportunidade todos os dias para fazer isso. Se a gente não cuidar, acaba não fazendo. Segue a vida aí, fica vendo videozinho, filmezinho e beleza. Mas com persistência. E a gente está agora com... Cada fase da vida deles, a gente nota que tem uma oportunidade a mais de avançar um pouco mais refinado nesse assunto, né? No começo conta aquela historinha, fala de Deus, tal, e depois você vai elaborando. O Pedro já começa a perguntar sobre questões de morte, sobre morte de bichinho, daqui a pouco já é morte de ser humano, né? Ele fica chocado com aquela propaganda como que é? Dessas de cruz azul, de cruz vermelha, que mostra as criancinhas com fome. Aquilo ali é uma super oportunidade. Medicina sem fronteiras, né? Propagandas na TV. Ele fica sensibilizado. Então, o que Deus pede é isso: ensinar com persistência para os nossos filhos, e todos os dias a gente tem que aproveitar as oportunidades que existem e sempre vão existir para a gente, nem que seja sentar
para contar, em vez de contar a historinha do Homem-Aranha, conta uma historinha bíblica, tá? E outra coisa importante é a gente estar também, né? A gente estar com o nosso coração voltado também todos os dias para as coisas do alto, né? E fazer com que eles enxerguem isso também. Aqui em Colossenses fala, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E em 1 João, essa consciência de sabermos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Isso também é algo que a gente tem que ir passando para os nossos filhos. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo, tá? E agora a questão de educação. Que é a coisa essa parte que eu mais gosto, que é a questão de disciplina. É o nosso dever conduzir os filhos ao controle da sua própria natureza através da disciplina que vem do Senhor. Eu fiz até um esqueminha aqui era para melhorar o meu próprio raciocínio. Os filhos, eles nascem com toda a insensatez. A insensatez é o contrário de sabedoria, né? Apesar de não nascerem completamente insensatos, eles já nascem pós-graduados em maldade, né? Então, não existe aquela história de que só quando ele cresce que ele vai começar a fazer maldade. Já faz maldade, com meses já tá aprontando, né? Do jeito dele. Então, é nosso dever, Deus nos coloca esse dever de corrigir essa insensatez desse ser humaninho, filho dele. E isso vai fazer com que ele se reconheça como pecador e dessa forma ele vai poder se humilhar sobre a mão de Deus. Ele sabe que ele precisa de um Salvador quando ele se reconhece como pecador, com as coisas que ele está fazendo que nem ele mesmo domina, ele não controla. E aqui é nosso papel de fazer com que, primeiro fisicamente, com que exista esse controle, tá? E aí alguns provérbios aqui que nos ensinam isso aí. Fala-me. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Aqui não tem coisa mais clara, né, Mi, do que a vara da disciplina. Não tem metáfora, é vara mesmo, é castigo físico. E o quão fantástico o quão abençoado é o castigo filho é físico nas escrituras, né, através de só uns exemplos aqui de alguns provérbios. E essa disciplina ela é uma disciplina espelhada no que também Deus faz com a gente, né? Então, nós, como sua imagem e semelhança, Deus também nos corrige. Hebreus 12 inteiro fala sobre isso, a gente pegou só 2 versículos lá em Hebreus 12, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, a disciplina vem de Deus. Se não for disciplina, a gente não funciona, né? E nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha a importância dessa questão da disciplina, né? E por último, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aqui só uma historinha rápida, antes de acabar a minha parte aí, que já deu 30 aí, meia hora, tá ok. Eu tinha certeza de que, bom, lá em casa as coisas foram, né, foram com bastante disciplina, bastante vara. Então eu tinha isso no coração também, que eu ia fazer isso com meu filho. Só que quando chega a nossa vez, a história é diferente, né? Então eu lembro do Pedro, quando começou a já precisar ser disciplinado, eu ficava pensando como é que vai ser a reação dele, o que vai acontecer. A gente sempre projeta o pior, né? Então ele não vai mais me amar, ele vai ficar bravo, não vai querer mais falar comigo, vou criar um trauma nele. E nas primeiras vezes que ele foi disciplinado, deu para lembrar desse versículo aqui,
em relação logo depois, então, a gente, obviamente, ele vai chorar, né, depois da palmada no bumbum e tal, ele vai, e ele no começo, logo em seguida, ele vem abraçar, ele vem te abraçar, aquele que te agrediu, entre aspas, te dá um abraço de amor, que a gente não consegue entender por que isso acontece, só consegue entender que é porque Deus colocou isso pra gente fazer, e aquilo produz... Então é isso. Aí agora... Espaço, né? Produz paz. E agora vou chamar o meu pai para falar sobre o papel dos avós nessa questão toda que a gente está falando. Ô, Dani, tu libera para o pai aí? Espera um minutinho, deixa eu achar aqui agora. Vou pôr no mudo aqui. Já pode falar, Paulo Sérgio. Já devemos estar te escutando. Voa, tem muito voo ali. Boa tarde, né? O Serginho e a Michelle nos deu essa incumbência de falarmos sobre avós e netos. Então, tu vais colocar, Dani, Quem? eu acho que eu vou falar direto, Serginho. Pai. Não tem não nada tem para problema, não. mostrar, né? Não tem problema, não. Não Pode tem- ficar tranquilo. Primeiro, eu quero agradecer ao Oswaldo e a Lenir, que nos ajudaram bastante. Nos deram umas boas dicas, assim, e vocês conhecendo o Oswaldo e a Lenir, sabem a experiência que eles têm, né? Então, estamos agradecendo eles e vamos colocar um resumo para você do que tem de avós, netos, família cristã, e que a gente achou muito pouco nas escrituras. Então, eu coloquei alguns salmos e algumas dicas de pessoas experientes, cristãs, experientes, com sabedoria sobre netos, avós, que vou passar para vocês, tá? A Mary vai dar uma introdução para vocês na nossa família, bem pequenininha. Não dá para ver. Não? Bom, eu acho que eu nem preciso fazer essa apresentação, porque a maioria ali já nos conhece, né? A propaganda política. Nós somos... O candidato aqui nós somos avós de 4 netos, né? 2 que moram em Recife e 2 em São Paulo. Somos avós há 5 anos, então não temos uma larga experiência, mas com os netos. Mas assim, o que a gente tem visto é que Deus tem nos dado a graça de poder conviver com eles mesmo à distância. A gente foi muitas vezes visitar os casais, né? As crianças. E a gente viu isso quando o Serginho e a Michelle tiveram que viajar e a gente ficou com o Pedro e a Lulu, que foi muito, muito, muito bom. E, nossa, não teve problemas, graças a Deus, uma boa retaguarda, foi muito, muito bom. E só com o Rafael, né, que é o irmão da Nina, que a gente não tem muito contato, ele está com 1 ano e 9 meses, a gente se vê muito pela internet só, né? Por causa do Covid, a gente não tem ido para lá. E é isso, eu sou a Mary, o Paulo Sérgio, os pais do Serginho e da Natália e do Lucas, e sogros da Michelle e da Carol. E é isso aí, agora o Sérgio que vai colocar alguns versículos que a gente achou, né, na internet, na Bíblia, sobre esse relacionamento. Como eu já falei, né, na Bíblia existem muito poucos versículos que tratam sobre avós e netos. Mas como a Bíblia é um livro que fala de relacionamento, nós podemos aproveitar muito a orientação do Espírito Santo para colocar em direção a avós e netos e família cristã. Tem alguns versículos que falam sobre avós, sobre netos. Eu vou descrevê-los aqui. Em Salmo 128, versículo 5, 6, o salmista escreve que uma das bênçãos de quem teme ao Senhor é ver os filhos dos filhos. Tá? Então, aqui ele coloca os netos no Salmo. Em Provérbios 17, 6, ele diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Eu pesquisei sobre coroa,
o que ficou, não sei também se está correto, mas seria na cultura judaico-cristã como um prêmio, uma recompensa por um esforço. Aí a gente tira nossas conclusões. Em Tito, capítulo 2, versículo 2 a 3, Paulo escreve que os homens idosos, vamos colocar os avós, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. E quanto às mulheres idosas, vamos colocar as avós, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, olha só, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você lembra que o Serginho falou ali, né, da educação dos filhos, né? Como Deus coloca assim, dia a dia ligado com Deus, e essas coisas aqui para o avô e para a avó. E Gênesis 48, versículo de 8 a 11, como o Serginho falou ali do Jacó e José, né? A gente sabe que para Jacó, José já estava morto. E sabemos que ele sofreu muito com isso, né? E quando imagine a alegria de Jacó ao ver os netos dos filhos de José. Eu vou descrever aqui como o Moisés colocou. Olha, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo deles, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Falou Jacó a seu filho: a mim, que não tinha mais esperança de rever o teu rosto, eis o que Deus me concede: a bênção de ver até os teus descendentes. Imagina a alegria do Jacó, né, sabendo que não tinha um filho, e agora até os netos estavam ali. Paulo também relata sobre a relação de Timóteo com sua avó. Paulo sabia que a crença em Cristo Jesus era real e fiel naquela família. E em 2 Timóteo 1,5, ele fala: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que de que também em ti. Essas duas devem ter marcado muito a vida de Timóteo. Esses foram os versículos que eu selecionei nas Escrituras. E vou colocar mais algumas coisas aqui, sem ser de versículos, mas no Provérbio 20, 29, dá para tirar mais ou menos isso aqui. Quando envelhecemos, nós não temos mais a mesma força, agilidade de raciocínio, aprendizado, principalmente na tecnologia. Precisamos da ajuda dos mais jovens. Temos que ter a humildade de aceitar nossas limitações. Por outro lado, temos a experiência e maturidade que eles não têm. É, então, uma via de mão dupla. Juntar a beleza dos jovens, que está na sua força, e a beleza dos idosos, que está nos seus cabelos brancos. Então, juntar essas duas coisas é sabedoria para nós, os filhos e os avós. A felicidade que nós, avós, queremos para os nossos filhos e netos é a mesma que os pais querem para eles. Portanto, a gente não pode atrapalhar. Esses cuidados são muito importantes. O relacionamento dos avós com o casal deve ser sempre bem cuidado. Às vezes surge necessidade de perdão. Sabemos que é difícil perdoar, porque o perdão não faz parte da natureza caída. Devemos sempre nos submeter à vontade do Espírito Santo, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Somente podemos perdoar se permanecemos em Cristo, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vimos isso em Efésios 4:32, João 15:5 e Marcos 10:43 a 45. Agora eu vou resumir uns conselhos de pessoas cristãs com experiência que podem nos ajudar no relacionamento entre avós, netos e pais. Nós devemos sempre lembrar que nossos netos não são nossos filhos. O Serginho falou alguma coisa também sobre isso. Olhar como indivíduos singulares, únicos, com muito respeito. Eles são filhos dos nossos filhos, não são nossos.
Só devemos dar nossa opinião quando solicitada e não exigir que ela seja aceita. Nunca interferir na educação dos netos sem ser solicitado pelos pais. Nunca questionar qualquer regra ou ordem dada na frente dos netos, mesmo quando não concordamos. Nunca infringir as regras da família e respeitar a rotina da casa. Não tomar partido quando houver divergência no casal. Escutar as reclamações sem comentar, nem com ele, nem com ela. Temos que ter muito cuidado com o que falamos na frente dos filhos e netos. Podemos passar maus conceitos de vizinhos, amigos, etc. Devemos ter muita, mas muita discrição. Mesmo sem perceber, exercemos muita influência na vida dos netos. Para terminar, devemos lembrar sempre que dependemos sempre de Deus. Ele nos usa, nós que somos vasos de barro, para manifestar a sua glória. Precisamos sempre de oração e das Escrituras. A oração para perguntar, chorar, pedir, agradecer, louvar. As Escrituras para Deus falar conosco e nos ensinar tudo o que necessitamos para nossos relacionamentos. Está em 2 Coríntios 4:7, 2 Timóteo 3:16. Muito obrigado. Era isso, nosso Era isso. estudo. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Palavra de avô, né? Só tem que respeitar. Eu tinha que falar ele. Eu acabei de vir de uma trilha só por causa de neto, tá, gente? É a quinta que eu faço. O Paulo Sérgio esqueceu de mostrar essa passagem bíblica, assim, ó, o avô deve fazer trilha com neto. Deve estar aí. Mas eu deixei para ti, Antônio Carlos. Obrigado. Deve estar aí. Eu acho que está em provérbio, alguma coisa assim, parecida. Tem bastante experiência, né? Mas é muito legal ter neto. Mas também esqueceram de dizer que netos e filhos faz a gente perder o cabelo, né, Antônio Carlos? E rapidamente. Muito bom. A gente agradecer ao Serginho, a mim, Paulo Sérgio, Mari, obrigado por isso tudo. Acho que vocês são famílias inspiradoras para todos nós. A gente espelha aí para... Eu e a gente não tem filhos ainda, mas a gente observa muito. Vocês são fonte de inspiração de como criar uma família em Jesus. A gente tem agora ainda uns 10, 15 minutos para quem quiser fazer perguntas, comentários, contribuir também com pensamentos, ficar à vontade. Só tirar do mudo, né, quando for falar, aí depois que terminar de falar, colocar no mudo novamente. Não, eu só queria fazer uma observação. Eu achei muito excelente o estudo didático, a participação dos avós aí foi muito legal. Só queria dizer assim, lembrar que, né, às vezes a gente fala muito de família, de filhos, de netos, né? Mas nem todo mundo casa, né? Nem todo mundo tem o privilégio de ter filho e, consequentemente, nem todo mundo pode ter o privilégio de ter neto, né? Mas, e aí? A pessoa não tem a bendição de Deus, a bênção de Deus? Não. Então, é importante, só queria fazer essa observação, alguém pode trabalhar melhor essa ideia, mas para dizer que o nosso andar com Deus, ele é individual também, e que a nossa santidade tem que ser buscada, e que Deus dá outras tantas coisas para a gente servir, né? De muitas formas, né? Certo. Muito bom. Uma das pessoas especiais que a gente vai lembrar, né, que não casou, é Paulo, né? E outros, né? Mas botando Paulo como ele serviu a Deus, né? E então tem uma lembrança de alguém que Deus separou para ele de outra maneira, sem casamento e sem filhos. Certo. Muito apoio. Eu tenho uma pergunta para Serginho e mim. Nessa parte que vocês falaram sobre manter a união do casal, que é uma só carne,
y después que llegan los filhos, que a veces eso se ve ameaçado, queria saber se vocês têm alguma coisa, alguma prática que você, mais bem, alguma dica para manter essa união aún com os filhos, se vocês fazem alguma coisa ou um tempo só vocês dois, algo assim. Lembro, essa dúvida aí veio quando nasceram, né? Que a gente fica pensando, onde vai dormir o recém-nascido? Vai dormir com a gente ou vai dormir no quartinho já, né? Então começa por aí, porque é o primeiro desafio, né? Não só o recém-nascido, né? Não, assim, é a Agora primeira mesmo. vez que tu começa a sentir Sim, isso, né? mas assim, Quando volta para casa da maternidade. é quase diário, assim, ó, a tendência que a gente tem, se chora no meio da noite, de pegar e colocar a criança no meio da cama, né? É uma coisa, pode ser um símbolo, assim, mas é uma coisa que, se a gente for deixando, é muito cômodo, muito fácil você fazer isso, mas destrói, não só ruim, né? A criança tá no meio da cama, mas, não sei, o quarto é nosso, né? Cada um tem um quarto, não sei, é muito simples isso, mas um exemplo que eu consegui pensar. Não só quando nasce, todo dia, né? Ou, sei lá, a gente tá jantando, é a hora que a gente tá jantando. Porque eles têm Conversando, a criança vai lá, quer cola. A natureza deles é interferir, né? Eles ficam com ciúmes Ciúmes, da gente, né? E aí tem que colocar eles no lugar deles. Claro, às vezes tem uma situação ali, que ele está sensível por algum motivo, beleza? Mas isso não pode ser via de regra. Você tá lá, só vocês dois, vem ele, a criança interrompe a situação, rouba um e fica por isso mesmo, né? Eles têm que entender que aqui é uma unidade, né? E nós estamos nesse desafio ainda, porque toda hora tem eles vão crescendo, vão tendo ciúmezinhos diferentes nesse sentido. Mas aqui tem um monte de pai com mais filhos ainda aí para falar. Mais experiência ainda. É uma coisa que eu me lembro bastante, assim, né? Nesse início, especialmente no primeiro filho, né? Uma das coisas que gera atrito entre o marido e a mulher no primeiro filho, quando nasce um filho, os primeiros meses, é a questão do cansaço físico, né? Porque quando a gente fica muito cansado fisicamente, a gente se irrita muito facilmente, né? E acaba sendo grosseiro um com o outro, não tendo paciência, né? Então, o casal, quando tem o filho, uma das coisas que precisa estar atento é nessa questão do cansaço físico. E quem mais cansa é a mulher, né? Porque amamentar filho pequenininho, né? Quase que de 2 em 2 horas, acordar 3 vezes na noite, é um processo que ao longo de alguns dias é muito cansativo, né? Então é uma coisa para estar muito atento, o marido, para que a esposa possa descansar, né? E às vezes o marido também tem que trabalhar o dia inteiro, né? Então, muitas vezes não é que eles estão em conflito na forma de educar ou coisa assim, mas muitas vezes é o cansaço físico que cria muita dificuldade no casal, né? Então, estar atento a isso. E aí as avós podem ajudar muito, né? Mãe, Mary. Eu lembro muito bem da ajuda da minha mãe e da Mary quando eles eram pequenininhos, quando nasceram, né? Elas cuidavam de mim. O papel dos avós. Eu cuidava dos bebês e elas cuidavam de mim, né? Dando água, dando comida, lavando roupa. É verdade. Eu me lembro quando a Mitz estava para ter o Lucas, primeiro, eu não queria interferência da sogra, né? Não, deixa com nós. Eu e a Mitz nós vamos cuidar e tal. Eu não queria que a sogra ficasse só em casa. E assim foi os primeiros 20 dias. E aí eu já estava jogando a toalha há tempo, né? A sorte que minha sogra chegou, e eu nunca esqueço disso, foi a solução. Agradeço demais por ela ter chegado e passado lá uns 2 meses para nos ajudar. E realmente ajuda muito. Obrigada. A gente queria só dividir uma experiência de um outro casal, avô, que nos deu uma frase que a gente achou muito interessante, né? Porque quando nascem os netos, e é muito natural que a mãe
tem um certo, acho que até hormonal, assim, um amor, um apego, uma possessão do neto, né? E a gente, como avô, nessa época, é um pouco assim, desqualificado, eles têm que andar no caminho dele. E a gente, por se sentir desqualificado, talvez queira assumir alguma coisa. E esse casal deu uma frase que ajudou muito. Quanto mais você dá o espaço para eles, mais no futuro eles vão chegar. Mais a gente ganhou autoridade, dando o respeito que eles precisam, a distância que eles precisam, e tendo a sabedoria de ser avô. E o avô é essa parte, que assiste de longe, mas não interfere, participa, né, com sabedoria, né, que é aquilo que o Paulo Sérgio e a Mary falaram muito bem. Isso que vocês falaram ali de os dois serem um só, né? Fala um pouquinho mais alto, eu acho. Está ouvindo? Estão ouvindo? Então, esse tipo de relacionamento, quando os dois se tornam uma torre, se tornam um só, isso traz segurança para os filhos, porque eles não precisam fazer joguinho. Ah, eu vou no meu pai porque meu pai vai me dar o que eu quero. Ah, eu não vou na minha mãe porque a minha mãe, sabe? E eles fazem esse jogo. Então, quando os dois são um bloco, é mais difícil de lutar. E isso traz uma segurança para eles. Boa, Mariluz. Bem isso aí mesmo. Muito bom teu estudo, Serginho. Muito bom. E eles vão se aprimorando nessa técnica, né? Primeiro, antes eles fazem na inocência. Depois eles já começam a observar se um está ouvindo o não do outro. Aí ele aproveita para ver quando não está ouvindo e perguntar para o outro. Eu vejo várias famílias, e às vezes famílias desestruturadas, famílias que sempre tem aquela coisa, ele é da mãe, ela é do pai. Isso é a pior coisa que pode ter, sabe? Divide os filhos, ele é todo parecido com o pai, ele é todo do pai. Ela é da mãe, sabe? Aí fica aquele bloquinho de pai e filha, e mãe e filho, e a família se destrói. Não digo se destrói, mas atrapalha bastante. Atrapalha, e fica aquela uma coisa que eu queria... né? Fala que eu... Não, eu queria falar uma experiência minha, que eu aprendi depois que eu conheci Cristo, porque antes, quando eu tive a Michele pequenininha, eu ainda não conhecia. Então, é o problema de endeusar, de pôr em primeiro lugar o filho, né? Ainda a Michele como filha única, ela era tudo para mim. E eu, depois de um tempo que eu fui descobrindo, né? Quando a Michele tinha 3 anos, eu comecei a estudar as Escrituras, que em primeiro lugar é Deus, depois o marido, depois os filhos, né? Então, até hoje eu me pego, às vezes, ai, meu Deus, estou dando valor demais, estou dando atenção demais para a filha, para os netos, e não pode, de jeito nenhum. É isso. Não é uma arte muito fácil, não. Não é. E é para sempre. Oswaldo, tu pode falar sobre a experiência dos teus filhos aí, quando eles estavam discutindo algo que parece que não deu certo com a Lenir, eles estavam querendo ir, vamos no pai, para ver se resolve o problema. E qual foi a resposta o que é que eles falaram? Tira o som, bota o som. Papi, liga o microfone, papi. Bom, a gente sempre não, mas a gente aprendeu a tomar um cuidado, né, de ser bem discreto no que conversamos, no que falamos, e sempre estávamos dentro daquilo de Amós 3:3, né, andarão juntos se não houver acordo entre eles, né, então a Lenir e eu estávamos sempre unidos, né, entre aspas, contra os filhos, porque a gente sabia aonde eles queriam chegar. E foi muito interessante, que eu não me lembro bem como é que aconteceram as coisas, mas eles queriam alcançar algum favor, e um deles falou, o Maurício, a Cláudia, falou, vou pedir para a mãe então, porque o pai não vai deixar. Aí ele falou, o outro falou assim, não adianta, a mãe vai falar a mesma coisa.
Eles desistiram. São coisas assim que eu não lembro tanto, né? Mas, Penso a mesma coisa, né? É isso aí mesmo. O Davi ia falar alguma coisa, né? Ele ia falar, mas aí ele desceu. Daqui a pouco ele fala. Eu não sei o que era, senão eu falava. Mas muito bom o estudo. E uma coisa, acho que ele ia, talvez a gente fosse falar assim é sempre uma luta, né? Não deixar as crianças interferirem no casal, né? Assim, lembrar que primeiro eu e ele, depois as crianças, né? Principalmente quando eles são pequenos, a tendência é dar muito mais atenção para as crianças do que para o casal, né? A gente estava até falando esses dias, principalmente na pandemia, que eles estão sempre em casa. É difícil tirar um tempo, eu e ele, para a gente conseguir sentar, conversar. E a gente fala assim, vamos marcar uma noite na semana, essa noite é nossa. E a gente estava até tendo a dificuldade de achar uma noite que está toda livre, né? Para a gente conseguir falar, essa noite as crianças vão dormir, a gente vai ter um tempo, bota eles mais cedo na cama e é o tempo que vai ser para a gente conseguir sentar, conversar, passar um tempo junto, sem ser sempre interrompido, né? Que é complicado. E aí na pandemia eles estão dormindo mais tarde, né? Porque não tem estão dormindo escola, mais tarde. Aí não dá tempo de nada. Acordam mais tarde. Eu até tento, das 7 horas, eu tô lá, vamos todo mundo acordar, porque senão vamos dormir 9, 10 horas da noite, a gente já não A falta da escola. Da Aqui é o contrário. Dorme mais tarde, acorda mais cedo. Ah, meu Deus, que horror. Pelo menos eles estão dormindo. Eu tô acordando antes de todo mundo. Eu falo, meu Deus, que casa silenciosa. Eu tô acordando tão sem ninguém, sabe? Mas é sempre tá pensando, né, nos dois, porque depois eles vão sair, vai sobrar, vai ficar eu e ele, né? E a gente tem que cuidar do relacionamento para quando eles saírem a gente tá bem ainda. E uma coisa que a gente fez ano passado, depois de 4 anos do Pedro, né? A gente nunca tinha nem passado uma noite fora, assim, viajado juntos ou nada sem os filhos, né? E foi aí que a Mary e o Paulo Sérgio vieram para cá, que a Mary comentou, né? Que foi uma semana que eles cuidaram das crianças. A gente foi viajar. E eu estava morrendo de medo de fazer isso, né? De ficar longe, a saudade, a culpa. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, foi muito bom. Fortalece muito o casamento, né? Então a gente até tinha pensado, né? Em todo ano fazer isso, nem que fosse um final de semana. Aí veio a pandemia, não dá para fazer isso. Mas acho, Rebeca, né? Que você falou, uma dica. Tentar viajar junto, sei lá. Que seja um final de semana, sabe? Depois. Ou que seja um jantar juntos, né? Mas ter um tempo só sem pensar em filho, sem cuidar de filho. E foi um presente para nós. Uma semana com eles. Nossa, foi tudo de bom. Deixar os netos dormir na casa da gente, para vocês poderem sair para jantar. Coronavírus. Esse coronavírus, né? O corona mudou tudo. Mudou mesmo. Manu ali sozinha, tu e o Ramin, Manu, o que tu faz? Dificilmente tu tens alguém para ficar com os teus filhos, né? Ah, é difícil, viu? Quando vem alguém visitar, a gente às vezes aproveita para deixar as crianças com alguém e daí dar uma saída. Agora elas já estão maiores, né? Agora já dá. Às vezes a gente só sai dar uma caminhada ou tomar uma cerveja em algum lugar por 1 hora. Elas já conseguem ficar sozinhas esse tempo. Agora sim, mas eu concordo, é bem importante. Pessoal, tá chegando o fim do nosso tempo. Então... Não, agora eu quero esperar o Davi. O Davi chegou agora. Chegou. Fala, Davi. Estamos tentando um tempinho. E aí, pessoal, beleza? Tá terminando o tempo, né? Não, eu só ia falar que, primeiro, foi muito agradecer, né, vocês aí pelo estudo, deixar a gente participar. É um tema tão importante e tem tanto nas escrituras, né, falando de disciplina, de pai, filho e principalmente nosso relacionamento com Deus, né? E uma coisa que
que eu dou graças também é de ter amigos como vocês. E eu estou falando de vocês em geral aqui, todo mundo aí do Zoom, que a gente aprende muito um com o outro. Aprende tanto com a geração mais antiga, como foi falada, porque vocês têm mais experiência, têm mais cabelo branco, já viveram, o ser humano é o mesmo, né? Desde Gênesis até hoje é o mesmo ser humano. E a gente aprende muito também com amigos da nossa geração, da nossa idade, porque as circunstâncias são diferentes, né? Os desafios são um pouco diferentes, né? O ser humano é o mesmo, mas a situação é diferente. Então, a gente ganha muito dividindo o que está acontecendo um com o outro, vendo, sabendo, ouvindo um do outro, né? Então, é só isso. Agradecer aí por todos aí. É isso aí. Foi ótimo. Valeu, Davi. Bem, pessoal, tá chegando aqui o fim do tempo. Desejar uma boa semana a todos. Deus abençoe o caminho de cada um. Aí, sabedoria. Abençoe a família. Que seja uma ótima semana a todos. E quem quiser continuar aqui no Zoom, fique à vontade também para a gente continuar conversando. Aí também quem for saindo, né, fique à vontade, tá bom? Então, obrigado a todos. Quando tiver o próximo encontro, aqui a gente avisa aí no WhatsApp, e-mail.